Sejam bem-vindos, meus amores. Eu resolvi testar um formato novo de vídeo, histórias ao som de chuva, como se fosse uma espécie de podcast. Então não precisa necessariamente assistir o vídeo, você pode só ouvir. Esse vídeo está mais simples em termos de edição porque essa semana estava meio corrida para mim, mas eu não queria deixar o canal sem vídeo. E é isso, meus lindos. Desde já eu peço desculpa pelos erros na hora de ler o texto, eu gravei o áudio do vídeo meio rápido. Agora, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Peraí, só um pouquinho mais de enrolação. 98% das pessoas que veem o meu vídeo não são inscritas. Então, por favor, cara, dá o like e se inscreve aí. Agora sim, vamos pro vídeo. Bom, essa é uma daquelas histórias que você vai ler e achar que é mentira ou invenção da minha cabeça. Se eu a ouvisse de alguém, acharia que foi inventado. Não acreditava nessas coisas até que acontecesse comigo e com meu grupo de amigos. Nós éramos um grupo de 6 amigos. Eu, meu namorado Ralph, Camille, Carlos, John e a Ellen. Conheci o Ralph na faculdade, ficamos amigos e começamos a namorar. Camille não fazia o mesmo curso que a gente, mas o edifício em que ela estudava era vizinho ao nosso. Acabei conhecendo ela e ficamos muito amigas. Tínhamos vários gostos em comum. Carlos conheceu meu namorado ainda no primário. Eram vizinhos e frequentavam a mesma escola. Com o passar dos anos, continuaram próximos e assim que comecei a namorar o Ralph, conheci logo um amigo dele também. John era um amigo que havia perdido contato e um dia encontramos juntos no bar por acaso. Eu a apresentei para o Ralph e o Carlos e os três deram muito bem de cara. Cada um tinha uma história de convívio comigo ou com meu namorado. No final das contas, depois de algumas saídas do nosso grupo, todo mundo ficou muito unido e nos juntávamos pelo menos uma vez por semana para falar bobagens e tomar uma cervejinha. O time estava sempre completo, Camille e eu sempre fomos mais molecas, então os assuntos sempre eram engraçados com os meninos. Até que um dia em um bar, nós 5 conhecemos a Ellen. Ellen era uma garota de traços comuns, mais bonita. Ao contrário de mim e da Camille, ela era muito magra e um pouco mais alta. Seus cabelos eram lisos até o ombro e ela tinha uma certa angústia no olhar. Seus olhos castanhos escuros combinavam com um tom de pele pálido. Estava vestida com roupas bem clássicas, mas notava-se que eram caras e de bom gosto. Tinha um estilo mais despojado e estava de Vans, uma calça jeans preta skinny que ela lhe servia perfeitamente e a camiseta cinza, bem simples, além do blazer preto, de corte reto, muito bonito. Logo de cara achei estilosa e pensei que poderíamos ter gostos parecidos para roupas. De início ela ficou calada a noite toda. Estávamos comemorando o aniversário de Carlos e como todos nós estávamos atrasados, ela chegou lá e sentou-se à mesa junto da gente, junto de alguns outros convidados. O grupo era bem grande. Além de nós 5, haviam bem mais umas 15 pessoas. Dado esse fato, não sei ao certo com quem ela estava acompanhada. Ela não falava nada e não interagia com ninguém. Estava sentada na ponta da mesa, apenas acompanhando as conversas com seu olhar penetrante, angustiado e soltava uns sorrisinhos amarelos quando alguém falava alguma coisa de grande besteira. Como me incomodo com pessoas deslocadas e gosto de fazer com que elas se sintam à vontade, forjei uma forma de puxar conversa com ela. Desde o início, só tínhamos se cumprimentado e ela havia dito seu nome, então resolvi ir ao banheiro e na volta puxei uma cadeira e me sentei ao seu lado. Quando fiz, ela ainda mostrou-se surpresa. Perguntei de onde ela conhecia Carlos e simplesmente para puxar assunto. E ela me respondeu que não conhecia antes, que tinha vindo acompanhada com uns amigos. Comecei a falar de coisas bem vagas e fazer perguntas amigáveis. Logo iniciamos uma conversa e ela se mostrou mais aberta. Um dos amigos de Carlos, que também conhecia Ralph, entrou na conversa. Achei de primeira que era um dos amigos de Ellen, mas pela conversa depois percebi que não se conheciam e a intenção dele era bem mais do que conversar com ela. Quando percebi que havia certa quantidade de pessoas interagindo conosco, me senti aliviada de entregar a galera. Com o passar das horas, os amigos de Carlos foram indo embora. Ficou difícil perceber quais eram os amigos de Ellen. Então, quando estávamos apenas nós 5 na mesa, um ficante de Camille e ela, perguntei quem era o seu grupo de amigos. Ellen disse que eram Yuri e Nathan, os irmãos gêmeos que haviam sido um dos primeiros a irem embora. Ellen disse que se sentiu à vontade de continuar conosco na mesa, então resolveu ficar. Como eu já tinha bebido algumas cervejas, achei que minha percepção estava ruim, e não estranhei o fato.
Mas pensei no quanto Yuri e Nathan tinham sido desnaturados em deixar a amiga de lado a noite toda e depois irem embora sem ela. Continuamos mais uma meia hora no bar e Ellen estava se dando bem com o nosso grupo de amigos, exceto com Camille, pois ambas alfinetavam sutilmente em vários assuntos. Carlos estava encantado com ela. Então, na hora de ir embora, perguntou se ela gostaria de sair mais vezes conosco. No momento, achei a ideia bacana e pedi seu e-mail para podermos continuar conversando. Nesse momento, Ellen abriu um grande sorriso e disse que iria sair mais vezes com a gente e que tinha gostado muito da nossa galera. E assim fomos todos para casa e eu estava feliz de ter mais um amigo. Bom, passado esse dia, adicionei ela no Facebook e começamos a conversar. De fato, nossos gostos eram parecidos. Passamos a tarde de domingo inteira falando sobre o estilo de roupas que gostamos, música, lugares bacanas para sair. Comecei a criar uma amizade com ela diferente da que tinha com Camille, que apesar de ser uma grande amiga, não se interessava por moda e gostava de música pop do momento, enquanto que eu e Ellen gostávamos mais de rock. Ellen parecia ser a amiga que eu sempre sonhei em ter. Sempre fui carente com amizades femininas. Após uma semana conversando, quase todos os dias com a Ellen, marcamos um barzinho com a galera toda. Falamos para ela chamar o Nathan e o Yuri, mas quando ela chegou no bar, disse que havia falado com eles e não puderam vir. Como o Carlos estava mais interessado nos peitos de Ellen do que em qualquer outra coisa, nem se deu o trabalho de tentar convidá-los. Ela estava vestida semelhante à semana anterior, tênis de marca, calça jeans escura e camiseta. Estava impecável. Camille a cumprimentou com um abraço seco e se sentou no extremo oposto da mesa. A noite foi bem agradável, todos estavam se dando muito bem, e com nossa nova amiga, depois de tanto tempo, começamos a beber e viemos embora. No carro com meu namorado, comentei que poderíamos adicioná-la no nosso grupo do Facebook, onde estávamos todos. Ele achou uma ótima ideia, afinal, ela já era praticamente do grupo. Quando cheguei em casa, comuniquei a todos a minha ideia e todos concordaram que seria ótimo, tirando a Camille, que apenas falou: acho que ela se faz de gente boa, sinto algo errado nela. Não ligamos e falei no chat privado de Ellen da minha ideia. Expliquei que o grupo era onde conversávamos, falamos bobagem, marcávamos de sair, e ela ficou muito feliz e me disse que nunca tinha tido um amigo desse jeito, e logo a adicionei. Passaram-se 3 meses e estava aparentemente tudo normal. O meu grupo de amigos era sempre bem animado e sempre saímos como de costume aos finais de semana. Ellen começou a ser querida por todos à nossa volta. Comigo, ela era um doce de pessoa. Conversávamos sobre o nosso gosto em comum. Com o Ralph, ela era brincalhona e sempre foi bem respeitosa. Não era do tipo de amiga que o namorado tem que você fica com ciúmes. Com Carlos, tínhamos a impressão que ela sempre flertava, mas ainda não havia rolado nada. Com Camille, sempre rolavam alfinetadas, mas as duas eram civilizadas e nunca ocorreu nenhum tipo de atrito maior. Com John, ela criou uma amizade meio esquisita. Geralmente era ele que buscava em casa para sair, mas a impressão que todos tínhamos que passava um pouco papo. Ela morava no mesmo bairro que ele e o meu namorado, numa casa enorme e bem bonita. John sempre a buscava, mas nunca conheceu ninguém de sua família. Ele sempre ligava para ela minutos antes de chegar e quando estacionava o carro na frente de sua casa. Ela já estava lá fora o esperando. Com John era extremamente viciado em álcool, sempre deixava em casa e nunca se lembrava de como chegava à sua. Ellen aparentemente não se importava com os riscos da direção de John alcoolizado. John vivia dizendo que um dia ficaria com a Ellen, só para nós, sem ela ouvir. Quando Carlos ouviu isso, ficava possesso e falava que ele era um grande galinha e aproveitador. John ria muito e adorava provocar Carlos. Numa fria noite de sexta-feira de outubro, resolvemos marcar de sair a uma festa. As coisas começaram a ficar estranhas por ali. No dia iria acontecer o de sempre. John a buscaria, eles iriam juntos à festa, Camille pegaria carona com o Carlos e eu iria com meu namorado. Como o carro de Ralph estava no concerto, combinamos de pegar carona com o John. Ele nos buscou na casa de Ralph e buscou a Ellen em seguida. Quando chegamos em frente à sua casa, fiquei admirada com seu tamanho. Estava explicado como ela tinha tantas roupas legais. Deveria ser muito rica. Ela nunca foi de falar muito de sua família, apenas sabia que viviam com o pai e com o irmão mais novo. Com os pais e com o irmão mais novo. Fiquei me perguntando o porquê de nunca ter sido convidada para sua casa.
Aparentemente, parecia ser um lugar legal de tomar banho de piscina e beber umas cervejinhas. Além do fato de Ellen já ter frequentado a casa de todos nós nos últimos meses, quando estacionamos o carro, ela já estava na porta da casa esperando. Ela sempre estava impecável com seu uniforme de tênis, calça skinny e camiseta. Estava com um casaco de couro preto muito bonito por conta do frio. Seu olhar angustiado de sempre estava presente, junto com um sorriso amarelo. Entrou no carro do meu namorado e passou para o banco de trás, dando espaço para o banco da frente para ela. Nós nos cumprimentamos todos com as nossas piadinhas habituais e seguimos para a festa, que seria um local ao ar livre na beira do lago da cidade. Como de costume, todos nós bebemos muito e nesse dia acabei conversando bastante com a Camila. O seu namorado, que anteriormente era apenas um ficante, havia viajado e ela estava bastante carente. Camila acabou soltando que estava com ciúmes de mim com a Ellen. Falou que só dava bola para ela, a magrela monocromática. Ri do apelido que disse que era impressão dela. Gostava de ambas e cada uma tinha suas qualidades. Enquanto conversávamos sentados no deck, no local que observava Ralph e Carlos conversando com os conhecidos próximo a nós e a Ellen, conversamos com John, próximo a um bar improvisado que a produtora da festa montou no gramado. Comentei com a Camille que John não tinha jeito. Já estava dando em cima da coitada da Ellen e Camille riu. Fizemos uma aposta que ele conseguiria algo. Eu apostei que não. Passaram-se alguns minutos e vimos que de repente Ellen vinha em nossa direção, com um olhar furioso e com um copo vazio na mão. Atrás dela vinha John, rindo muito, todo molhado. Ellen se aproximou e disse que John havia tentado beijá-la. Ele ria e pedia desculpas várias vezes para ela, pegava em sua mão e falava que foi um acidente. Ellen explicou que jogou sua cerveja na cara de John no momento de raiva e Camille estava gargalhando muito da situação. Eu estava achando tudo muito engraçado, mas tentei me manter séria e ouvir os dois lados. Percebi que a Ellen não estava achando nem um pouco engraçado. Na verdade, ela estava bem irritada e falou que queria ir embora. Esse era o outro detalhe intrigante. Ellen sempre dizia que saímos e ela deveria estar em casa antes das 4h44 da manhã, pois senão seu pai virava uma fera. Sempre perguntávamos o porquê desse horário tão específico e John fazia algumas brincadeirinhas, mas ela sempre desconversava e explicava que era um pouco das regras de seu pai estipulara. Como ela não gostava de vê-lo irritado, apenas obedecia. Já que Ellen estava bem brava e querendo ir embora, comecei a catar meus amigos pelo meio da festa, já que eram 3 da manhã, e tantas da manhã e John que nos daria carona. Já estava super alterado. Achávamos que Carlos e Ralph e nós dividimos nos respectivos carros. Ellen pediu para Ralph ir ao banco da frente, ao lado de John, e eu fui no banco de trás tentando acalmá-la da raiva. Mas ela não deu papo algum até chegarmos em sua casa. Quando estacionamos perto da casa dela, disse que antes de sair do carro, já sabe que não precisa ficar me esperando entrar. Bateu a porta com muita força e saiu bem rápido. Como sou uma pessoa muito preocupada com violência, falei que era melhor ficarmos olhando para ela entrar em segurança em casa. Mas antes mesmo de eu terminar a frase, John partiu com o carro. Ele contou que toda vez que deixava em casa, ela dizia isso, e que ele estava acostumado. Perguntei do porquê ele não esperava ela entrar em casa. Mesmo assim, pois o mundo andava muito perigoso. Alguém poderia surpreendê-la na entrada, e fiquei surpresa com a resposta. John falou pela primeira vez em que deixou ela em casa, ficou olhando ela pela janela, esperando-a entrar. Ela chegou até a porta, ficou de frente para ela e não entrou. Ele começou a gritá-la para entrar e ela o ignorava. Apenas ficou estática na frente para a porta, sem se mexer. John ficou algum tempo esperando e gritando, até que ela se cansou da bebedeira e partiu com o carro. Disse que quando olhou para o retrovisor, viu a porta fechada sem ela na frente, como se ela estivesse conseguido entrar em 1 milésimo de segundo em que ele não estava mais olhando. Enquanto ele contava isso para a gente, fiquei olhando pelo retrovisor do carro à porta de Ellen. Ela aparentemente já havia entrado, pois não a vi na porta. Achávamos a história bem esquisita, mas Ralph disse que provavelmente ela estaria bêbada também e demorou para entrar. John disse que isso aconteceu algumas vezes de início, até que um dia ele se contentou em apenas deixá-la na porta de casa e vir embora, sem se preocupar se ela estava entrando em casa ou não.
Continuei falando que isso era estranho, mas John me cortou. Disse que Ellen era meio doida e não queria mais saber dela e que procurou um novo rabo de saia para investir. Ralph riu e eles começaram a gargalhar e falar besteira qualquer. Fiquei pensativa durante o caminho todo até a casa de Ralph, me perguntando comigo mesmo quem ficaria que nem uma doida na frente da porta de casa de madrugada até que sua carona partisse. Cheguei à conclusão que estava muito bêbada e desisti de pensar. No dia seguinte, Ellen estava bem calada no grupo e John veio fazendo alguma piadinha sobre ela ser uma pessoa difícil de conversar. Ela foi um pouco sarcástica e grossa, mas depois de algum tempo estávamos todos rindo. Em um momento comentei que ela tinha achado a casa muito bonita e ela agradeceu. Disse que era antiga e seus avós a tinham construído há 52 anos atrás, quando se mudaram para a nossa cidade. Carlos brincou e falou que já estava na hora de começarmos a celular e perguntou se ela tinha uma piscina. Todos riram e Ellen respondeu que sim. Talvez um dia ela convidaria a gente para uma festinha, mas que precisava esperar a época do calor. Logo após mudou de assunto e fiquei pensando que ela realmente nos convidaria. A partir desse dia, o comportamento de Ellen começou a ficar meio esquisito. Ela conversava muito conosco no chat do grupo, mas eu e ela também conversávamos muito no chat privado sobre assuntos diversos. Ela sempre teve papos agradáveis comigo, mas com o tempo percebi que eram bem superficiais. Nunca havia contado nenhum problema ou algo íntimo para ela, e ela também não. Com o tempo percebi que ela adorava falar das pessoas, fosse julgamento ou falando algo maldoso. Nesse dia, lembro que ela abriu o chat privado e me contou que eu achava o jeito da Camila que agia com todos nós. Achei a pergunta meio estranha e eu não estava entendendo onde ela queria chegar. Então ela disse que Camila estava falando mal de mim por aí. Fiquei surpresa. Como ela poderia saber disso? E o mais importante, se fosse verdade, por que Camila estaria fazendo isso? Ellen continuou a conversa e disse para eu abrir os olhos. Inclusive disse para prestar atenção em como Camille agia com Ralph e pediu para eu não falar nada para ninguém sobre nossa conversa. Pronto, eu já estava com um pulga atrás da orelha. Sou uma pessoa leal e quem me pede segredo, mas costumo sempre dizer quando alguém me conta algo automaticamente, o Ralph vai ficar sabendo também. E vice-versa. Somos extremamente fofoqueiros um com o outro. E então, no mesmo momento, fui perguntar para ele se estava sabendo de algo que a Camille tinha dito ou se tinha notado ela se insinuando para ele. Ralph disse que não havia notado nada, mas que a Ellen já havia falado para ele abrir os olhos em relação a Camille, pois ela estava dando em cima dele, descaradamente, e ele não estava percebendo. Fiquei um pouco chateada na hora, por ele não ter me contado antes. Ele se desculpou e disse que havia comentado isso com alguns dias atrás, mas como eu estava muito ocupada com a faculdade, esqueceu de me contar. A partir desse dia, comecei a olhar para Camille de um jeito diferente. Tudo que ela fazia me fazia achar que era algo ruim. Fiquei paranoica. Passou-se alguns dias e Ralph e Carlos iriam jogar videogame na casa de Ralph. E eu estava lá de bobeira, então me juntei a eles. Ralph, como sempre muito brincalhão, perguntou para Carlos se ainda tinha interesse em Ellen. Mas ele não riu e tentou desconversar. Ralph insistiu no assunto e ficou perguntando qual era o problema e Carlos respondeu que tinha desanimado com ela, pois ela andava fazendo coisas das quais ele não gostava. Fiquei interessada no momento em que ele disse isso e eu perguntei o porquê. Carlos desconversou e fiquei insistindo em saber o que era, pois sou muito curiosa. Depois de tanto encher o saco e perder 2 partidas por ter desconcentrado, ele resolveu nos contar. Disse que estava no shopping procurando um presente de aniversário para sua mãe e a Ellen estava na livraria em que ele estava. Ele a viu, a cumprimentou, ela sorriu e perguntou se ele não queria acompanhá-la num café. Os dois sentaram no café ao lado da livraria e começaram a conversar sobre a vida. Carlos disse que até aquele momento estava bem animado com ela, que estava imaginando que era ótima oportunidade para ganhar nos pontos e conseguir conquistá-la. Até que ela começou a falar algumas coisas desagradáveis. Primeiro, começou a alfinetar as roupas de Camille. Até que aí ela estava ficando apenas entediada. Até que a conversa começou a ser levada para outro rumo. Ellen começou a dizer que Camille era vulgar. Falou que ela dava muito em cima de Ralph e Ralph era bem tonto, pois percebia e retribuía. Nesse momento olhei para Ralph e ele estava espantado com a situação. Carlos continuou contando. Ellen disse que o Ralph não deveria ser bom namorado,
pois estava dando em cima dela também. Disse que também era uma tonta que não percebia isso. E também disse que não me enxergava, pois sou muito feia e ficava tentando imitar as roupas. Mas que eu era pobre demais para conseguir. Quando Carlos terminou de contar tudo, fiquei surpresa como ela poderia ser tão cruel. Ralph ficou irritadíssimo. Disse que ela estava viajando, que ele nunca havia sequer olhado para ela de qualquer forma diferente e nunca notou que Camila estava flertando, e muito menos retribuiu. Achei tudo muito esquisito e fiquei confuso em quem acreditar. Ralph ficou chateado comigo na hora e disse que não queria mais jogar. Falou que iria tirar a história a limpo naquele momento. Carlos pediu que ele não fizesse isso. Seria um conflito e tanto. Depois de muito especularmos sobre tudo, percebi que estava sendo idiota de não acreditar em meu namorado e também de desconfiar da minha amiga Camille. Resolvemos que iríamos ficar quietos sobre este assunto e não dar em frente com a Ellen. Iríamos agir de forma como se nada tivesse acontecido e veríamos aonde essa história iria parar. No dia seguinte, chamei Camille para conversar e contei a ela tudo o que a Ellen havia feito. Na hora, Camille queria matá-la, mas a acalmei. Acabei descobrindo mais coisas. Ela me contou que nas primeiras semanas em que Ellen estava no nosso chat de grupo, puxou uma conversa no privado com ela. Camille tinha achado esquisito, pois as duas não se davam muito bem, mas disse que tentou ser amigável. Isso virou uma rotina. Ellen vinha todos os dias puxar papo e as duas acabaram ficando bem uma com a outra. Um belo dia, Ellen começou a falar para Camille que eu era muito imitona e não tinha estilo, e falava também que eu era sonsa e dava em cima do ficante, que agora era namorado de Camille. Na mesma hora, Camille a cortou. Disse que não ia cair nessa de intriguinha e assim Ellen parou de tentar uma aproximação. Disse que depois disso só cumprimentava Ellen e conversava quando saímos juntos, mas nunca a engoliu. Perguntei o porquê de ela não ter me contado dessa história antes, e ela disse que estava com raiva de mim, fora que ela teve receio de parecer que estava com ciúme. Fiquei perplexa com a situação. Que menina maluca, inventava histórias pelas nossas costas. Eu lembrei que nesses 3 meses, uma vez ou outra, em que ela falava algo ruim sobre Carlos e John também, mas não eram comentários tão ácidos quanto estes. Fui para casa e fiquei pensando o que poderia fazer. Como Carlos e Ralph haviam dito para deixarmos quieto e ver, e dava no que resolvi na minha casa. Os dias foram passando e Ellen cada vez mais inventava mentiras e falava de nós pelas costas. Cada vez que ouvíamos algo, corríamos para contar para os outros. Fizemos um grupo secreto sem elas, só para comentar as coisas que ela dizia por trás. Começávamos a evitá-la. De início ela percebeu. Com o tempo começou a perguntar no nosso grupo se andávamos tão calados ou por que marcávamos mais de sair. Achei a pensar em pedir para o Carlos perguntar para os gêmeos Nathan e Yuri se ela agia com eles assim também. Mas os meninos estavam há quase 3 meses fazendo intercâmbio na Austrália. Ainda assim, fiquei com a sugestão e falei para o Carlos, perguntei pelo Facebook. Todos gostam da ideia e Carlos enviou uma mensagem para eles, do qual demoraram 3 dias para responder. Já havia perdido as esperanças e nesse dia estava concentrada fazendo um trabalho da faculdade, quando Carlos apareceu no chat do grupo sem a Ellen com as novidades. Pessoal, não vão acreditar no que eu descobri, foi a frase que eu li após fazer um barulhinho de mensagem nova. Resumindo bem a história, Carlos tinha conseguido a resposta de Yuri. Ele tinha puxado um papo bem genérico antes, de como estava a viagem. Yuri pediu desculpas pela demora em responder e explicou que a internet era péssima. Depois contou um pouco sobre as loucuras do intercâmbio. Após uma meia hora de papo furado com Carlos, entrou no assunto. Perguntou para de onde ele conhecia Ellen. A menina que tinha ido ao aniversário dele. Nesse momento, Yuri começou a rir e perguntou se Carlos estava mongol. Carlos não entendeu nada. Yuri disse que não havia levado menina nenhuma para o aniversário dele. Disse que lembrava de Ellen, que era até que achou bonitinha e com cara de triste sem amigos, mas nunca havia visto ela antes. Carlos ficou surpreso e perguntou se havia chances do irmão dele a conhecer, pois ela disse que tinha vindo com os dois. Yuri disse que seu irmão Nathan a provavelmente conhecia também, e assegurou que ela não teria ido com eles para o bar. Carlos ficou impressionado e nos disse que algumas horas depois conseguiu falar com Nathan, e ele disse o mesmo, que nunca havia visto ela na vida. Ficamos em choque,
com Ellen apareceu lá no bar, no dia do aniversário de Carlos. Por que havia mentido sobre conhecer e ser amiga dos irmãos? Por que estava mentindo tantas coisas para nós? Inventamos histórias e sempre querendo causar intriga. Começamos a achar que estávamos lidando com uma pessoa esquizofrênica ou com algo do tipo. Resolvemos que peitá-la e perguntar sobre coisas que poderia ser perigoso, pois não sabíamos com quem estávamos lidando. Depois disso, as coisas foram ficando cada vez mais esquisitas. Fizemos um voto de segredo no nosso chat sem a Ellen, mas no chat com ela era visível que ela estava desconfiando de algo. Começamos a perceber que tudo que sabíamos dela era algo bem vago. Não conhecíamos sua casa, sua família. Ela dizia que fazia faculdade à distância de turismo, o que era bem vago também. Não conhecíamos seus amigos, sua lista no Facebook era restrita e não era visível, e só sabíamos de Nathan e Yuri, o que tínhamos acabado de descobrir que era mentira. Poderíamos estar lidando com uma psicopata, uma assassina. Resolvemos que tentaríamos falar com seus pais para coletar mais informações. Ralph teve a ideia perfeita. Eu e Camille a chamaríamos para tomar um café enquanto eles fossem até sua casa e tentaria conversar com seus pais. Achei a ideia meio arriscada, mas concordei. Marcamos no chat com a Ellen o café e disse que seria uma tarde das garotas e ela topou. Camille disse que poderíamos buscá-la em casa e ela aceitou. Então nos marcamos para o dia seguinte, no sábado. Tarde de sábado passamos em sua casa e, como de costume, ela já estava na porta. Sempre estava com seu uniforme básico e de bom gosto, tênis, calça skinny preta e dessa vez camiseta preta. Usava sua jaqueta de couro e entrou no carro com seu olhar angustiado. Deu seu famoso sorrisinho amarelo quando nos viu e seguimos para o café. O plano era bem simples. Chegaríamos lá e eu mandaria uma mensagem para Ralph, que já estaria próximo à casa de Carlos e John. Assim que desse o ok, eles bateriam na porta e pediriam para conversar com os pais dela. Ficamos a tarde toda com a Ellen. No momento que estávamos juntas, até tinha me esquecido do quão falsa ela era. Camille, como sempre, dava algumas alfinetadas, mas a conversa fluiu. Só me lembrei de uma falsidade no momento em que ela começou a falar de John e o quanto ele era feio. Eu e Camille encenamos bem, ríamos e concordávamos. Algum tempo depois, Ralph me mandou mensagem dizendo que poderia vir embora e tinha muitas coisas para nos contar, para nos apressarmos em sair de lá. Ficamos mais um pouco, disse que tinha marcado de sair com Ralph e precisávamos ir. Pagamos a conta e deixamos ela em casa, e como sempre saímos sem esperar que ela entrasse. Fiquei olhando para a janela e vi a parada, em frente à porta, como John havia descrito uma vez. Ela estava olhando fixamente para a porta e não a vi entrar. Quando a Camille virou a esquina, perdi de vista. Mandei uma mensagem para o Ralph e ele disse que nos seguirmos até em casa, onde estava com os meninos. Cheguei lá e John soltou um "até que enfim" bem alto. Sentamos no fundo da casa de Ralph e ele começou a nos contar o que aconteceu enquanto estávamos no café. Disse que chegaram à casa de Ellen e bateram a porta. E depois de alguns segundos, uma mulher muito elegante nos recebeu. A mulher era bem pálida como Ellen, alta e magra. Tinha cabelos castanhos e escuros e formavam cachos nas pontas. Estava com um vestido bem elegante, floral, branco e vermelho, bem justo ao corpo. Aparentava ser jovem. Ela atendeu a porta com um uniforme sorriso e tinha os olhos arregalados. Eles perguntaram se Ellen estava em casa e a mulher demorou um tempo para responder. Continuou com aquele enorme sorriso assustador no rosto, até que decidiu falar e disse que não tinha nenhuma Ellen morando ali. Carlos perguntou se havia alguma menina de 20 e poucos anos que morava ali, e ela mais uma vez demorou um pouco para responder e disse que não, ainda sorrindo, e completou dizendo que ali só morava ela, o marido e o filho pequeno. O marido ouviu o movimento e apareceu na porta. Este era baixo, mais baixo que a mulher, semi-careca, cabelos negros e curtos, óculos para leitura e suéter. De acordo com John, tinha uma cara de ser bem caro. Ele tinha no rosto uma expressão bem séria e perguntou o que estava acontecendo. Eles explicaram a situação para o homem, enquanto a mulher alta continuava com um sorriso assustador e olhos arregalados de ponta a ponta. O homem se fez surpreso de primeira,
no momento um pouco irritado. Em seguida, no mesmo instante, apareceu uma criança correndo até a porta, que supostamente era filho do casal. O menino vestia um suéter semelhante ao do pai, tinha cabelos castanhos e chegou perguntando se era algum presente para ele. Então a mulher pegou-o no colo e pediu para que ele ficasse quietinho, sem tirar o seu sorriso do rosto. O homem logo cortou o papo e disse que estava cansado de testemunhas de Jeová indo até a porta dele, contando causos absurdos, e disse para não aparecessem mais. Logo em seguida bateu a porta e ficou tudo mais confuso ainda. Após eles terem nos contado tudo, fiquei pensativa. Quem era Ellen? Com quem estávamos lidando? Pelo menos tínhamos uma explicação razoável para ela nunca entrar em casa antes de sairmos de perto e sempre estar já na porta da casa quando chegávamos para buscá-la. Era possível que ela não morasse ali, mas também era possível que ela fizesse parte da família de loucos que não aceitavam a filha. Tentamos desvendar esse quebra-cabeça durante um bom tempo. Ficamos algumas horas pensando nas possibilidades, até que resolvimos que iríamos tirar uma história a limpo de uma vez por todas. Naquela noite, cada um ficaria com seu respectivo celular e falaríamos no chat com ela. Mas estaríamos todos juntos. Resolvemos que não seria uma boa confrontá-la pessoalmente. E hoje em dia me bate um leve arrependimento dessa decisão. Chamei no chat do grupo e ela logo respondeu. Comecei a falar. Disse que estávamos todos bem chateados com o que ela andava fazendo. Cada um foi falando alguma coisa que nesse momento comentamos às meninas e ela inventou de cada um de nós para o grupo. Depois Carlos comentou dos irmãos Nathan e Yuri. Ralph então falou que achávamos tudo aquilo que ela contava da vida dela muito estranho e vago. E para finalizar, John disse que todos os momentos bizarros de deixá-la em casa e ela nunca entrar quando tivesse alguém olhando. Também contou que foram até a casa dela e descobriram que ela poderia não morar lá, ou então que os pais dela não a aceitavam. No chat fora aparecendo as confirmações de Ellen, estava lendo todas as mensagens, assim que elas eram enviadas, mas continuava calada. Em momento nenhum ela falou. Quando John terminou de falar, Camille falou que era a hora dela parar de mentir tanto, que estávamos cansados disso tudo. Disse que era a chance para se explicar e dizer a verdade. A mensagem apareceu como lida. Ellen continuava calada. Esperamos alguns minutos até que perdi a paciência e pedi para ela falasse algo. Mensagem lida. Nada de resposta. Comecei a ficar irritada. Puxei a aba do chat privado e comecei a perguntar por que dela não responder. Mensagem lida, nenhuma resposta. Ficamos 2 horas esperando algo e nada de resposta. Camille resolveu ir embora, perdeu a paciência. Com o tempo, cada um de nós foi indo embora da casa de Ralph. Eu continuei lá com ele. Quando deu meia-noite, chequei o celular na esperança de alguma resposta e nada. Ellen aparecia na aba do chat como online há 5 horas atrás. Fiquei cansada e resolvemos dormir. No dia seguinte, algo esquisito aconteceu. Todos tínhamos recebido ligações da Ellen exatamente 4h44 da manhã. Ninguém atendeu na hora que isso aconteceu. Todos estávamos dormindo. Então acabamos vendo a ligação perdida pela manhã. O curioso é que todas as 5 ligações foram feitas no mesmo horário. É como se ela tivesse conseguido ligar para todos nós ao mesmo tempo. Tentei retornar assim que vi a ligação, mas deu como fora de área de serviço. Aparentemente todos tentaram ao mesmo tempo, sem sucesso. Checarmos o Facebook e tivemos uma surpresa. Onde estava o perfil de Ellen? Ela havia sido desativada? Não havia vestígios nenhum dela. E tínhamos como o perguntar sobre ela para ninguém, pois seu perfil era todo trancado e não era possível ver quem ela tinha como amigo na época em que estava ativado. Sua lista de amigos era oculta. Tentamos ligar mais algumas vezes, mas o número da fora de área de serviço sempre. Resolvemos no dia seguinte ir todos juntos até a suposta casa dela. E mais uma vez a mulher e seu marido atenderam. Mais uma vez o homem falou que não estava interessado na palavra de Jeová e bateu a porta em nossa cara. Ficamos todos intrigados. Tentei mandar e-mail, mas sempre aparecia uma resposta automática de falha no envio. Acho que havia desativado este e-mail também. Chegamos até ligar na faculdade à distância, a qual mencionou que fazia, e pedimos informações. Mas quando informamos o nome e sobrenome dela, a faculdade disse que ela não tinha nada, que não havia nenhuma aluna matriculada.
era de se imaginar. E assim, ela sumiu de nossas vidas, da mesma forma que entrou. Hoje já faz 1 ano desde que ela desapareceu. Temos algumas teorias. Seria ela um espírito, uma aparição, um alien? Ou seria uma pessoa real, da qual os pais e que eram esquizofrênicos e negavam a existência da filha? Seria uma maluca psicopata? Nunca vamos saber. Às vezes a mencionamos em nossas conversas. Carlos não gosta, diz que dá arrepios de lembrar dessa pessoa tão misteriosa que sumiu de uma forma que parece que nem existiu. Eu às vezes sinto saudade das nossas conversas. Camille fica aliviada dela não estar mais entre nós. Depois de algumas semanas do ocorrido, vimos que o casal e seu filhinho se mudaram da grande casa. Uma vez passando por ali, indo para a casa de Ralph, eu, Camille e Carlos, vimos o casal fazendo a mudança. O homem nos olhou assustado e quando passamos de carro por ali. A mulher magra e elegante tinha um sorriso e os olhos arregalados de sempre. Toda vez que passamos por ali, sempre olho para a porta vazia e me lembro do estranho hábito de Ellen em ficar de pé olhando fixamente para ela. Que pessoa peculiar e esquisita era ela. Mas um dia de madrugada, eu e Ralph passamos por ali voltando de uma festa. Não sei se era o efeito da bebida alcoólica ou do sono. Só sei que assim que passamos por lá, olhei pela janela e juro que vi ela lá, de pé, com as mesmas roupas, estáticas, sem se mexer, olhando para a porta. No momento em que me arrepiei, olhei para o horário no painel do carro. Eram 4h44 da manhã. Olhei de volta e ela não estava mais lá. Ralph viu o mesmo que eu. Nos olhamos e decidimos definitivamente que estava em tempo de mudarmos a trajetória do nosso caminho da próxima vez que estivéssemos indo para lá. Então, rapaziada, muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Eu peço desculpa pelos erros de português, que foram muitos quando eu tava lendo isso. Mas é porque esse vídeo eu tive que fazer de uma forma muito apressada, tá? Uma rotina muito corrida aqui. E eu não queria deixar vocês sem vídeo essa semana. Então eu fiz esse mesmo que de forma apressada. Ele ficou um pouquinho mais longo, mas ele tá bem mais simples de editar. Por isso que eu preferi fazer desse jeito. Essa foi uma história tirada do Wiki Creepypasta Brasil. Se vocês gostaram desse vídeo, escreve nos comentários que dependendo de como vocês reagirem a esse vídeo, eu posso transformar isso em uma série no canal. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui e valeu!